Aí, mais uma quinta-feira, Serginho com você no ar. Estamos chegando de mansinho nesse dia maravilhoso, ensolarado no Rio de Janeiro. O friozinho já está vindo nas noites, nas madrugadas geladas. Mas de dia, que sol lindo. Ó, hoje vamos ter muito papo, muita conversa de malandro, com malandro, pra malandro, tudo que vocês quiserem aqui. Tá aqui comigo minha querida Ekede, mãe Flávia, e meu sobrinho Ebome, querido, meu coração, Fábio Feliciano. Já já eles vão entrar para falar um pouquinho do santuário, para falar um pouquinho da vivência de Zé Pilintra. Essas coisas são muito importantes. A gente aprender, a gente saber, para a gente divulgar, para excluir a ignorância. Porque quando a gente ignora, a gente não tem entendimento, a gente não tem informação e a gente fala besteira. É muito precioso muito preciosa a nossa cultura, o nosso entendimento, o nosso saber, né? E hoje também tem a polêmica que está no ar aí. Os bebês ciborgues. Gente, que coisa de doido. Ok, todo mundo tem sua opinião, seu livre-arbítrio de vida, sua vontade. Mas eu acho que as coisas estão passando dos limites. A tecnologia, do mesmo tempo que ela nos ajuda, em alguns momentos ela atrapalha. Esse é o meu pensamento, essa é a minha visão, e eu tenho isso para falar. Sabe por quê? As pessoas estão, a cada dia que passa, mais necessitadas da espiritualidade, do mundo espiritual, do mundo invisível que não se vê, porque as pessoas estão adoecendo. Depois do Covid, os sobreviventes, nós somos sobreviventes, nós deveríamos dar mais valor à vida, nos importar com o próximo, seres humanos. Boneco é boneco, gente. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos brincam com bonecos, bonecos de madeira, bonecos de palha de milho. Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Emília era uma boneca, né? O Visconde Sabugosa, um boneco de sabugo. Mas o pessoal não levava a Emília e o Visconde Sabugosa no médico. Mas, Serginho, aí deixa eu entrar num ponto que foi muito debatido isso a semana toda aqui na rádio. E vai continuar sendo. Pontos. E vai continuar sendo. A lei foi de um amigo nosso. A lei foi do Vitor Hugo. Sim. A lei que dá apenas um dia no ano. Informação. Em homenagens artesãs. Sim, Porque sim, o projeto é só esse. É levantar as artesãs que fabricam essas bonecas tão reais. Quanto tempo tem essa lei? Ele fez agora. Então. O que acontece? Essa lei já foi para... Isso repercutiu tanto que foi até agora para a lei federal. E foi agora que foi julgada. E no mesmo dia ele fez outras leis, como a lei do lixo. Ele é um vereador mais atuante em leis. E é nosso amigo, é amigo do Sérgio. Com certeza. Um colaborador de Casa de Luzia. Um abraço, meu querido Vitor Hugo. E é um cara que está assim, com o povo mesmo, que dá a cara pro povo. E aí pegaram, como ele não pratica o sistema e não está no sistema, vou pegar ele para dar uma batidinha, já que nessas aprovações de leis todas, ele não dançou conforme a música. Ele simplesmente votou naquilo que ele achava que tinha que votar. Então, os repórteres começaram a ligar. E isso reverberou. E aí eu fui ler a lei. Porque por mais que você seja meu amigo, eu vou ler a lei. Claro. E li a lei na íntegra. E entendi. É apenas uma homenagem às artesãs. E aí, dentro dessa lei, vem alguns depoimentos. Por exemplo, uma mãe que teve filhos gêmeos, que o filho morreu, o leite secou. Ela não tinha como amamentar o outro filho. E quando ela ganha a boneca, que entra no lugar da Lili, da filha que ela tinha perdido, o leite volta. Porque nada mais, nada menos que era o psicológico da mãe abalado na perda de um dos gêmeos. Então, querendo ou não, esse boneco, que na verdade foi feito para as crianças, acabou tendo uma função terapêutica. Justamente.
E aí eu comecei a buscar, como repórter, jornalista, eu fui buscando pontos, e aí o que eu fiz? Fiz uma matéria inteira e não defendi ninguém, porque a gente não tem que ter lado, apesar dele ser nosso amigo, ele hoje está aqui com o programa dele, dando voz, e é o único que olha pelo centro do Rio, porque ninguém quer saber do centro, é rato, é barata, é tudo, é tudo é canto. Então eu estou aqui só explicando, gente, que não foi... Realmente a gente tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial, sim. Inclusive, Serginho, nós tivemos aqui dubladores que estão se sentindo ameaçados com a inteligência artificial, dublando os filmes. Isso é real. E dublando. Então, a gente está passando por isso, a gente não está sabendo lidar com essa tecnologia toda, mas nesse caso do bebê reborn, o bebê ele vem com função terapêutica e fomentando também a economia, porque é uma boneca muito cara, uma boneca de R$2.000, R$3.000. Então não é qualquer um que tem acesso. Não é qualquer um que tem acesso. Então realmente ela acaba tendo esse viés terapêutico. Olha, então a minha produtora entrou, passou informações boas e tranquilas pra gente, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente do problema da mente e da cabeça do ser humano. Porque desde que eu sou pequeno, as minhas primas faziam aniversário para as bonecas delas. As bonecas. É uma questão de vida, de mente, sabe? Porque quantas foram as mulheres, dentro desse caso que ela falou, quantas foram as mulheres que perderam e que perdem vidas, bebês, e que precisam continuar a viver. O bebê ciborgue pode ajudar na mentalidade da pessoa, como ela falou, retomou o leite, mas ele não pode ser um desvio mental. Porque cuidar de um ser humano é cuidar de um ser humano. Amamentar um ser humano é amamentar a vida. Eu sou candomblecista de verdade, gente. Então eu amo a vida. Eu busco a resistência e a resiliência dos problemas. Sabe? A gente precisa seguir, a gente precisa passar. Também, aproveitando aqui, precisa ir. Entrando para você, te dando mais uma contribuição um spoiler. Aqui, que os pets, né, os animais hoje substituem muito, inclusive tem números reais, um filho. Tem casais que optam em ter um pet, porém, e gasta tanto quanto. É sobre isso. É sobre isso. O meu axé em seropédica, e o que mais a gente vê é animal na rua desprezado, abandonado. É verdade. Porque tem muito animal, como também tem muito ser humano. Antes eu não entendia uma pessoa que cuidava de 30 gatos, porque eu conheço várias pessoas que cuidam de 30 gatos, 40 gatos, um andar da casa só para os gatos. Eu não entendia esse tipo de coisa. Hoje eu já consigo entender. Sim. Porque a pessoa está cuidando de vidas. Eu não consigo entender uma casa com 30 bonecos ciborgue e aqueles bonecos todos sendo alimentados, medicados, levados. Isso eu não consigo entender. Boneco é boneco. Eu acho lindo. Eu acho lindo. E sempre dei boneco para minha filha. Filha, um beijo. Mari. As bonecas, os ursos, sempre amei. Sempre amei. E eu tenho um boneco. Eu tenho um Cebolinha. Olha, que no meu tempo de infância eu não tinha condições financeiras. Quando eu me casei, a minha mulher me presenteou com Cebolinha. Eu tenho meu Cebolinha lá guardadinho dentro do armário, sabe? Ele nunca foi pro médico. Então eu acho que quando a coisa extrapola, tá aí o risco, tá aí o perigo. Porque é muito mais fácil você cuidar de um boneco de um ser humano. A tecnologia não pode substituir o mágico da vida. Né? De educar, né? Da gente ter o dom de educar, de falar, de ensinar, de trabalhar. A tecnologia tem que vir para nos auxiliar. Exatamente. E não substituir o mágico da vida. É sobre isso. É disso que eu estou falando. Essa é a minha opinião, até porque eu sou um sacerdote religioso, eu planto plantas, eu cuido de seres humanos. Olha, eu tenho uma mãe com 87 anos que eu tenho que cuidar, eu preciso cuidar. Não acho correto botá-la num asilo. Se eu tenho a possibilidade de cuidar, eu vou cuidar, e assim a gente faz com os seres que nascem, os filhos dos filhos. E resgata vidas, né? Exatamente. É sobre isso, tá? Só resgata vidas. Não é polêmica, é simplesmente um pensamento dentro da minha conjunção de vida. Ó,
Nem apresentei, nem falei do nome deles direito, eles já entraram, já falaram, já debateram. O meu programa é assim, sabe? A coisa é natural, não tem muita coisa de script, não tem. E é assim, e a gente... Não! Nas músicas que vou colocar. Cara, a minha produtora, ela faz um script pra mim, eu nunca sigo, tadinha, mas ele é um amorzinho, não posso reclamar, não tô falando dela, enfim. E eu queria fazer um programa hoje em cima disso. A reflexão, a nossa reflexão em relação ao próximo, ao mundo, a sobrevivência, a determinação, a força espiritual que nós buscamos na troca do sagrado para sobrevivermos. Esse lugar é um lugar de passagem. Nós somos carne incorporada do espírito, né? E a gente busca cuidar do espírito. O sacerdote cuida do espírito, mas cuida da carne também, porque o espírito estando iluminado, a carne consegue resistir. Mais uma vez sobre resistência. Se levanta, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Sai dessa cama, sai desse sofá, força na mente, porque a mente te leva, você vai adiante e você persistindo, você consegue, tá? A minha felicidade hoje de falar que a festa da semana passada na casa de Luzia, da minha senhora, Maria Padilha, Rainha das Sete Cruzilhadas, foi maravilhosa. Chegaram as caravanas todas do povo cigano, foram muitas pessoas, inclusive esses meus queridos aqui, irmãos de axé, estavam lá me prestigiando, prestigiando ela e prestigiando a energia de vida, de felicidade. Então é sobre isso que eu quero, eu bato muito na tecla da felicidade. O ser humano precisa ser e estar feliz, porque ele sendo feliz, ele faz feliz ao próximo. Então, bora ser feliz. Olha que dia maravilhoso, vindo para cá, contemplando e agradecendo a natureza, que eu chamo dos meus orixás, agradecendo a Tempo, que é o dono da nossa vivência, agradecendo a Oxalufã, que é o Senhor Supremo do Céu, o céu tá azul, maravilhoso, agradecendo a Yansan, que é a brisa que está ventando, tá muito lindo e feliz. Isso pra gente é viver. Então vamos embora. Não tem religião certa. O que tem é a religiosidade. Cada um tem a religião que se determina a ter. É de cada um. Eu sou candomblessista graças ao nosso Supremo e meus convidados de hoje são todos também. Então, já temos música, porque eu já falei pra caramba, e já a gente vai trazer para conversar, falar um pouquinho. Minha mãe Flávia de Oxum, Flávia Pires, a presidenta do Santuário Zé Pilintra, e meu sobrinho Fábio Feliciano Ebome, com muito axé para falar sobre a espiritualidade. Deixa eu repetir, vocês não me ouviram, né? Oxumaré me deu 2 marajás. Ponto de Nanã, com Mariene de Castro, uma artista maravilhosa que canta os pontos de nossa ancestralidade. Esse ponto de Nanã é um acalanto, é uma coisa maravilhosa, mas enfim. Deixa eu chegar com eles agora. Olha, minha mãe Flávia tá toda de vermelha, bem na malandragem. E por incrível que pareça, mesmo o meu sobrinho não estando vindo de malandragem, ele tá de preto. Então combinou, preto e vermelho tá dominando. Sejam bem-vindos aqui, meus amigos, meus queridos. Mãe Flávia, sua bênção. Meu filho Fábio, sua bênção. Que Ogum nos cubra de axé sempre. Mas antes de você se apresentar, eu vou te lembrar uma situaçãozinha. Porque quando eu fui para Lapa, a felicidade de ter ganho a Casa de Cultura Luzia, lembra, gente? Casa de Cultura de Luzia, Evaristo da Veiga 149, quero vocês lá, tá? No dia 7/7 do ano passado, o meu sobrinho Fábio me convidou para presidir o culto religioso em prol da malandragem no meio da Praça dos Arcos da Lapa,
e tinha uma comissão e todo mundo muito envolvido, só que na hora do culto eu chamei, eu cantei, e aí a maioria virou, e aí eu fiquei sozinho, e aí sumiu todo mundo, e eu desesperado daquele monte de gente. Quem me aparece do nada? Papai, você quer ajuda? Minha querida mãe Flávia, pelo amor de Deus, mãe Flávia. Ali começou o nosso relacionamento, nossa parceria, né? E a gente conseguiu conduzir com a graça de Deus. E esse ano faremos de novo. Então deixa eu parar de falar, deixa eu falar com eles. Flávia, querida, fala comigo, fala tudo, fala, se apresenta. Não preciso, né? Dispensa apresentações para o senhor já, maravilhoso, né? Eu ia falar sobre isso mesmo, do ano passado, né? Foi nosso primeiro contato. Pois é. E foi amor à primeira vista, né? E aí o senhor já me deu o braço, eu já falei, agora eu tenho um porto seguro aqui, eu vou me agarrar nele. Nós nos agarramos, Verdade. Nós nos seguramos, porque né? foi uma festa tão, né, tumultuada não, mas foi uma festa tão cheia. Muito cheia. Uma energia, muito, né? Foi tudo muito corrido, isso, né? Assim, sem um script. Isso então aí. a gente estava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu falei, é nessa que eu vou nesse barco aqui. Eu vou, né? E nós entramos nesse barco, porque o Fábio já estava à frente, junto com o antigo presidente, todo mundo, e a gente entrou no barco, né? A gente entrou no barco, caiu de paraquedas e vamos resolver. Isso. E lá foi meu início, né? Assim, depois daquela festa de 7/7, foi que eu comecei a frequentar mais o santuário. A viver o santuário, né? E aí Porque depois o de um santuário... mês, eu acho que depois de um mês, né, Fábio? Aí eu já estava já Você como virou presidente, já. que Verdade. honra e glória, que felicidade. Esse lugar merecia você lá. Obrigada. E você, meu amigo, meu filho Fábio. Vamos lá. Bom, gente, boa tarde aí todo mundo, benção, né? Eu tô aí nesse santuário aí já há 5 anos, já desde o início, né? Olha que legal. Já passei por diversas coisas, mas agora estamos juntos aí tentando organizar esse santuário. E não fazer do santuário só um monumento de adoração, mas realmente uma forma, um veículo de inclusão social, de inclusão cultural, né? Dando oportunidades também para pessoas, né? Trabalhadores da nossa religião exporem seus produtos, né? Poder comercializar. E o santuário vai abrindo várias vertentes que a gente possa realmente movimentar a cidade do Rio de Janeiro com inclusão social, com trabalho, com empoderamento, né? Temos aí a nossa presidente, que é uma mulher, eu estava até comentando com ela ontem, né? O santuário, se você sair no santuário assim, sair para lá, é uma encruzilhada de pombogira, né? E de verdade. De verdade, então tinha que ser uma mulher no comando. Eu comentei isso com ela ontem, né? Que eu reparei isso, né? De verdade, o empenho, eu estou acompanhando, porque como eu falei com vocês, cheguei junto com minha mãe Flávia, ela virou a presidenta, e eu acompanho, basicamente, a Casa de Luzia tenta apoiar todos os eventos, né? E eu acompanho a diretriz dela e dos meninos lá. É uma coisa muito intensa. Exatamente. E é preciso ser valente. Sim. Porque se não for valente, as pessoas atropelam. A gente vê. E mostrar que o santuário tem uma liderança, porque não é todo mundo que sabe disso, tá? Eu quero com esse programa fazer com que o mundo saiba disso, porque já temos santuário na Bahia, santuário em outros lugares, mas o nosso é o primeiro. É o primeiro reconhecido nacionalmente. O nosso é o primeiro. Então, a gente tem um pouco mais de experiência em algumas coisas que se faz, né? Justamente. É necessário que isso ganhe visibilidade, tá? E que as pessoas comecem a respeitar. E eu digo assim, como eu comecei o trabalho em Casa de Luzia paralelo ao seu trabalho de gerência, de presidência, eu acho que as coisas já mudaram bastante pra gente ali. Menos de um ano, né? A gente já avançou bastante, já conseguimos realmente muita coisa importante ali, né, para nossa comunidade da Lapa, que abraçou a gente. Eu tenho imensa gratidão pela comunidade da Lapa ali, aquele bairro, né, o centro da cidade, porque é um bairro difícil, né? O senhor sabe melhor do que eu, porque até para se ter ali a Casa de Luzia é um bairro difícil. Não falo só pelos moradores em situação de rua, que a gente espera que amanhã ou depois não estejam mais, é lógico, mas enfim, a criminalidade, a violência, isso tudo em qualquer bairro do Rio de Janeiro, mas as pessoas ainda de fora têm um certo receio, né, em conhecer o bairro da Lapa. Hoje em dia está muito diferente, acredito que a gente tem avançado bastante ali, junto à comunidade, a Casa de Luzia, aos outros comércios
comércios também ali da região. Eu acho que a gente está conseguindo fazer uma integração muito legal nisso e conseguindo ampliar o espaço. Não só o santuário, mas aí a gente desce ali para Joaquim Silva, a gente vai até ali a outra esquina, a Celaron, aí a gente vai também para a Rua do Riachuelo, então a gente consegue ampliar um pouco e dar uma outra cara, uma outra visibilidade ali para a Lapa e mostrar que a Lapa não é isso, né? Que a Lapa é um bairro boêmio, a Lapa é um bairro seguro, né? Eu vou falar seguro porque a gente que está ali no dia a dia, a gente vê que não é aquela violência que as pessoas escutam, que as pessoas falam. É um bairro gostoso, é um bairro que você pode estar caminhando. Como em qualquer outro bairro, você tem que tomar cuidado. Lógico, se você for para a Zona Sul, se você for para a Baixada, lógico, a gente tem que estar tomando cuidado com uma bolsa, com alguma coisa, né? Em qualquer lugar. E a Lapa não é diferente. Então, esse trabalho que a gente está fazendo ali, em parceria Casa de Luzia, os outros comércios, eu acho bem importante, sabe, pai? Porque a gente começa a estar povoando, né? O comércio estando aberto as portas até mais tarde, o santuário com a nossa feira cultural ali que acontece toda sexta, sábado e domingo, vai de 8 da manhã, a partir de 8 da manhã até meia-noite, 1, 2 da manhã, tem expositores. Agradeço demais aqui aos meus expositores que com toda a resistência, assim, com toda fiéis, porque eu tenho pelo menos 10 expositores ali que me acompanham toda sexta, sábado e domingo. Gratidão, porque muita gente não sabe, mas hoje em dia o que sustenta o santuário, né? É a feira de artesanato que a gente tem ali, né? Então, assim, eu tô junto com eles e eles junto comigo, a gente de mão dada. Então, eu e os expositores, eu digo a diretoria, que hoje em dia eu estou na presidência, e a gente tem o Fábio Feliciano, que é o vice-presidente, depois o Milton, que é a comunicação, né, que é a parte do marketing, Milton. E o professor, que é o Júnior, né, que ele representa toda a comunidade, ele é o nosso diretor, né, ali, mas ele é um faz-tudo da gente, ele é a voz da comunidade. Benção, né? Professor. Isso, então assim, hoje em dia reduziu bastante a diretoria, então eu falo, sou eu e os meninos, né, os meninos são 3 meninos, né, então é difícil. É difícil. Às vezes eu chego com umas ideias assim, e aí eles falam, não dá, cara, você não tá vendo o tempo, a gente só tem 2 semanas. Eu não, vamos fazer essa festa, vamos botar feira, vamos botar música, vamos. Então isso é importante, a gente tá fincando a nossa raiz ali, né, tanto o santuário como Casa de Luzia e outros comércios, para que a gente possa mostrar essa outra cara da Lapa. É isso que a gente quer mostrar. É isso. Fábio, você dentro desse teu tempo todo, o que você acha que tem mudado como a nossa visão, da minha presidente e a minha, essa mudança que a gente conseguiu durante esse período? Porque quando eu cheguei em Casa de Luzia, à noite, eu não conseguia ficar em pé no portão, o cheiro de urina era muito forte, né? E as pessoas tinham medo de subir, porque tinha muito morador de rua ali, andando, pedindo, né? E as pessoas tinham medo de subir. Hoje não, hoje a Lapa ali, o nosso cantinho está iluminado, como todos os outros lugares da Lapa, está iluminado, tem cheiro de mijo, a feirinha, nossa, nos ajuda demais, né? A junção dos comerciantes ali, Mansão do Zé, o Pubs, né? O Maranhão, né? O depósito do Maranhão, né? E o peruano, a gente está unindo forças para exatamente modificar. E a gente tem um lugar mais plausível e feliz, né? E o que você tem a me falar sobre isso? Eu vejo assim, né? Nesse tempo todo, né? Houve grandes tentativas de melhoria, né? Porque assim, a Lapa, além de tudo que a nossa presidente falou, é um bairro muito ancestral, né? Imagina. É um bairro ancestral, é um bairro de pluralidade cultural também, né? Assim como a Pedra do Sal, como a Gamboa, como a Estácio, né? Que merece essa atenção. E eu vejo hoje que com todo respeito a quem já passou, né? Mas com essa intensidade, com essa força que a Flávia traz pra gente, né? Nos impulsiona, né? É como o senhor falou, tem melhorado muito. Eu recebo mensagem de muita gente de fora do Rio de Janeiro que hoje tem segurança de vir a Lapa, né? Sim. Enxerga a Lapa, aquele pedaço nosso ali de Santa Teresa, aí da ladeira de Santa Teresa ali, como um espaço realmente de cultura, um espaço de diversão, um espaço de empreendedorismo também, né? Muitas pessoas procuram a Flávia, né, para poder hoje estar expondo lá, porque sentem essa segurança. É óbvio que a gente pode melhorar, podemos melhorar, mas dependemos muito do poder público, né? Porque por mais que a gente tenha força e vontade,
nem sozinho, nem né? só de força e vontade vive o mundo. Mas Né? Infelizmente, a gente precisa aproveitar essa sua fala e lembrarmos que a Casa de Luzia, com o bloco Republiqueta da Folia, colocou ali mais de 3.500 pessoas. Carnaval. E eu falo aqui que o dono da rádio, o senhor da rádio, que estava ali e que não tem a crença, no final não aguentou e falou: viva o seu Zé, viva o seu Zé, viva o seu Zé. Porque não teve um roubo, não teve uma briga, não teve um assalto, ninguém pegou o celular de ninguém. E todo mundo com o celular na mão, tirando fotos, porque o que reverberou de fotos do bloco da Casa de Luzia foi na massa. internet. Foi massa. Então, você vê que é um lugar que realmente é um santuário. Que nós precisamos, e olha aqui, quem fala é uma pessoa evangélica. A gente, eu creio, né, no Senhor Jesus e tal, mas a gente precisa entender que há forças, que há energia. Sim, e querendo ou não, o seu Zé, que para mim é o cara da Lapa, que traz essa figura da Lapa, do velho malandro, de quando tudo começou. Ali tem uma história da negritude, ali tem uma história de um passado rico, que quem estuda a história da Lapa, quem estuda a história da escravidão, entende o entrelance que tem nessas histórias e nessa vida. Então você entende que quando ele sambava, quando ele estava ali liberto, na Lapa, né, debaixo dos arcos, é porque ele estava ali solto daquela escravidão. Ele estava ali para dançar, para levar alegria, e o samba, o chorinho nasceu ali. Na realidade, pegando até o seu gancho, eu vou te falar uma coisa. A própria malandragem... Ouça. Isso é peculiar, especial. A própria malandragem, ela é um movimento de resistência do povo preto. Sim. Assim como o samba, assim Que como o foi candomblé, como a capoeira, né? sim, É um sim. movimento de resistência da nossa cultura. E tudo começou ali. Começou junto com as comunidades, que nós foram chamadas favelas. E essa nossa dança, esse nosso gingado, esse nosso samba, tudo vem como também o nosso linguajar. Essa semana também foi falado aqui na rádio, se você não sabe, babá, tanga e algumas outras palavras não vêm do português de Portugal, vem do português da língua africana, que foi se juntando. E foi, então, muito que nós temos hoje, que eu falo português do Brasil, é porque é totalmente misturado. Sim, então vale a pena a gente acrescentar. Vão à Casa de Luzia, não deixem de ir. Vão ao santuário, sim, que hoje, além de ser um santuário, é um ponto turístico. E aquela feirinha é muito importante, sim, deu vida aos arcos da Lapa. E a gente já falamos, inclusive, com o Vitor, ele esteve lá no dia, pra gente dar uma olhada, ajudar no que for necessário. Nós precisamos. Porque ele ama aquele pedaço ali e esse ano o Republiqueta vai estar de novo e a gente quer muito essa união com vocês, pra gente fazer algo muito bom. E a gente entendeu que ali o Republiqueta não é banda de carnaval, né, Serginho? É axé da Bahia. Então a gente vem com a axé da Bahia, com o trio elétrico. E o próximo ano, Republiqueta abriu os caminhos, e o próximo ano já temos 3 movimentos para o carnaval ali. 3 movimentos. Inclusive o nosso bloco. Inclusive nós temos um bloco do... O bloco não saiu esse ano? Saiu, não saiu, ficou ali parado. Isso. Ficou parado, mas a gente também se surpreendeu, né? Porque a gente... Foi um bloco assim, foi fundado, vamos fazer, não vamos fazer, ficou aquela dúvida. Foi da noite pro dia. Mas esse ano vocês estão convocados a colocar aqui no programa do Serginho todas as informações, vai entrar em todas as plataformas da rádio. Isso. E os blocos vão se unir, que vão sair ali. Sim. E nós vamos, além de buscar para um, vai buscar para todos. É isso. E vamos ajudar todos, porque nós somos um povo agregador. É isso aí. E nós estamos aqui imbuídos a ajudar aquele pedaço ali a crescer, a vencer e expandir. Cada um temos uma missão ali naquele lugar e é exatamente isso, é trazer luz para aquele lugar, porque a nossa proteção espiritual ali é imensa, Muito pouco roubo, assalto, essas coisas assim, briga, guerra, muito pouco de verdade. Eu hoje me sento na porta da Casa de Luzia como se eu estivesse no quintal da minha casa, no subúrbio, né? Porque no subúrbio a gente sentava na porta com cadeira, né? Fumando meu charuto, fumando meu cachimbo, bebendo
minha bebida e observando aquela maravilha de subida e de descida diga-se de passagem, semana passada, né, na grande festa que teve na casa de Luzia, de rainha, o senhor ficou até às 5 da manhã. Sentado, né? Sentado no portão, para ver como a Lapa tá segura. Graças a Deus a gente tá conseguindo, que coisa boa. Pegando um pouquinho desse ganchinho do que vocês estão falando, muito importante que esse trabalho que a Flávia está impulsionando, a gente trazer essa segurança para lá, para realmente trazer o povo de fora, para a gente fazer essa desmistificação dessa marginalidade que colocam o Zé Pilintra e toda essa malandragem aí. Tá chegando música, já já a gente volta. Algum choroquê chorou com Alcione. Gente, gratidão pelos meus queridos ouvintes. Joana Cristina Soares, que bom. Obrigado, Joana, por você gostar. Vamos lá na casa de Luzia. Ivan Talarico, Cláudio da Tribuna da Imprensa. Que bom. É isso que a gente quer. A gente quer interação e graças aos nossos ancestrais, a gente está conseguindo fazer esse horário um horário difícil, um horário da tarde, mas a gente está conseguindo uma audiência. Minhas Joaninhas, queridas, beijos, minhas filhas, Mari, meu filho, todo mundo que está ouvindo a gente está nos prestigiando. Então vamos, porque o programa está correndo e a minha produtora já determinou uma horário que eu não vou sair. Não vou sair, porque ela se envolve no meu programa, ela fala, ela tira meus minutos, então eu não vou sair. Enfim, Flávia e Fábio. Muitas das pessoas, né? Uma hora e meia para o Serginho. Isso, vamos subir essa campanha. Muitas pessoas chegam lá olhando e procurando um santuário. Aí olha assim, vê a imagem. Aí, cadê o santuário? O santuário é a imagem. As pessoas vão querendo um lugar. Sim. Um lugar onde eles possam orar, um lugar fechado, que é diferente. O santuário é aquilo lá. Mas a gente tem a necessidade real de termos um lugar para cuidar do santuário. Então, o que vocês têm em mente para tentar resolver isso? O que vocês pensam disso? Fala você, minha Flávia. Então, lá é complicado, né? Assim, essa também é uma barreira que a gente está tentando, que seria uma sede. Isso! Né? Uma sede. A gente não tem uma sede. Hoje em dia, né? O Fábio sabe, o senhor também, nossa diretoria, mas muita gente não sabe. Então, toda doação que a gente recebe de alimento, uma cadeira de roda, alguém que me liga, fala, olha, eu tenho aqui roupinha de bebê para doar, alguma coisa, eu recolho. Eu recolho e deixo tudo na minha casa. Sua casa, entendeu? Então, assim, eu já tô com o espaço bem reduzido na minha casa, né? Eu tenho filho pequeno, marido, então eu tô com a minha casa apertadinha, mas sem problema nenhum. Se o Zé vai abrindo espaço, eu consigo morar ali com ele. E aí, o que acontece? Nossa maior dificuldade é essa, é uma sede, onde a gente pudesse fazer um projeto social, né? Com crianças, com os moradores, que a gente pudesse cozinhar para os moradores em situação de rua, tá cuidando deles melhor, fazer aquela assistência ali da comunidade. Que hoje em dia ainda está muito precário, está muito bebezinho o nosso projeto ainda. E aí, como a gente não tem uma ajuda de governo, patrocínio, prefeitura, nada disso, então tudo realmente é com o nosso dinheiro, é com a ajuda de colaborador, como o senhor mesmo é um dos nossos colaboradores, e às vezes não é nem ajuda, o senhor sabe disso, em valor, em dinheiro. Às vezes as pessoas, eu quero ajudar, mas eu não quero dar dinheiro. Não, a gente não quer o dinheiro, a gente quer ajuda. Eu abri uma campanha na última festa, né, Fabinho, de ajuda braçal para cozinhar. Olha só. Eu não tinha ninguém para cozinhar e eu não posso. Como agora a gente fez a festa de São Jorge, uma festa enorme, foram 25 quilos de feijão, 20 de arroz, 15 de farofa, enfim, aí eu tive que levar para um lugar para a pessoa cozinhar, para poder me entregar, e eu consegui fazer 450 pratos de feijoada, que foi o que a gente serviu para a comunidade toda. Então é difícil, eu preciso de ajuda braçal, eu preciso de um espaço, né, para a gente poder guardar as coisas, para dar um movimento num projeto social, para fazer reunião, para poder fazer uma assistência melhor, porque eu acho que a gente pode mais do que isso, né? Sim. O santuário não é só aquela imagem do seu Zé que está ali, tem todo por trás um trabalho, sabe? Sim. A gente se reúne uma vez na semana, pelo menos, a gente vai cuidar da imagem, sim, mas a gente também faz reunião entre a gente, o que a gente pode melhorar, pontuar os erros que houve em algum evento, que vão acontecer para minimizar, na verdade,
os futuros problemas. Então, Isso. a gente já tem que ver o problema lá na frente e com isso a gente faz reunião, a gente se reúne. São 4 cabeças pensantes no que para o mínimo de erro, né? Isso. Com isso é muita dificuldade. Então, na verdade, o santuário é aquela imagem hoje em dia, mas tem todo um projeto por trás, né? E é isso que a gente está querendo trazer, é a comunidade, os fiéis, os colaboradores para perto da gente. É isso. E Entendeu? é uma coisa muito bonita e importante, porque a gente que vive ali, naquele lugar, a gente vê a quantidade de fiel que vai ali, levando uma vela, uma latinha de cerveja, né? Uma champanhe, um uísque. A fé prolifera ali. E em alguns momentos a gente não pode estar dando um amparo necessário porque nos falta. Dirigentes, por favor, olhem por nós, a gente está precisando, né, Fábio? Com certeza. O santuário merece essa atenção, né? Como a gente está falando, né? É um espaço que hoje em dia tem essa segurança, tem tudo mais, mas também é um espaço que a gente pode fazer a nossa inclusão social. Isso. Com esse trabalho social que a Flávia lidera muito bem. E o trabalho também de explicação da cultura, porque tem muita gente ali que acha que o Zé Pilintra vai te levar para um vício, vai te levar para uma... A marginalização. Coisas ilícitas. É isso. O ser humano tem essa história com Exu e Pombagira, né? A marginalização do ser humano, porque a Pombagira é prostituta, o Zé Pilintra era um malandro que roubava, né? Dava navalhada, facada e Exu matava. É o diabo. Exu é o diabo. E é totalmente oposto. Inclusive, dentro desse gancho, o Fábio, fala alguma coisa de seu Zé Pilintra, porque você fala coisas tão bonitas. É um de historiador, verdade, sabe? né? Um historiador. Isso, não 20 formado, de verdade. anos, Nossa. pelo menos 20 anos. As de estudo. suas falas nos levam à reflexão. E eu te digo mais, meu filho, eu não conhecia histórias de seu Zé Pilintra até chegar na Lapa. O meu culto, a minha ancestralidade de povo de rua, dos Exus e das Pombagiras, elas tinham um limite em relação ao seu Zé e Navalha, sabe? Eu fico muito feliz de ouvir o que você fala. Fala pra gente um pouquinho, pra eles dividirem com eles. A malandragem, seu Zé Pilintra, né? Eles também sofrem esse preconceito que a Pombogira e que o Exu traz por um movimento de perseguição da nossa cultura, do candomblé, né? Do preconceito que a gente enfrenta desde os nossos antepassados, dos nossos ancestrais, né? Infelizmente, seu Zé também carregou o que era naquele movimento de malandragem, que era um movimento de resistência. Após a abolição da escravatura, né? Existia esse prefeito chamado Pereira Passa aqui no Rio de Janeiro, né? Que ele tinha uma ideia de modernizar o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que acontece essa soltura dos pretos, né? Uns vão para o candomblé, outros vão para a capoeira, outros vão para o samba. E existe essa malandragem que o termo malandro, ele foi um termo dado pelo nosso primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, preto, nascido na Ladeira do Livramento, no Morro da Providência, chamado Machado de Assis. Ninguém sabe disso. Ouve isso. Olha isso. Ele pega esse termo etimológico, que vem dessa flexibilidade da doença chamada malandria, que foi uma doença que assolou o sul da França, que deixava a pessoa com a pele escura e o corpo malemolência. Quando ele vê esse preto que luta contra a perseguição dessa prefeitura, né? Porque a malandragem, como a capoeira era considerado crime de vadiagem na época. Isso, vadiagem. Crime de vadiagem, né? Você praticar capoeira ao ar livre, você praticar com candomblé, enfim. Então, esses pretos, qual é a arma natural deles de lutar contra o sistema? A capoeira, que na época chamava-se tirico ou pernada, jogo de pernada, né? Que era a capoeira do cara vai no pé. Olha isso. Entendeu? Então, esses malandros que já vêm antes da época de Zé Pilintra chegar no Rio de Janeiro, porque Zé Pilintra ele não cria malandragem. Ele já chega num movimento que já existe dentro, ele revoluciona com a sua inteligência, com a sua espiritualidade também, porque Zé Pilintra ele é originário de uma região chamada Catimbó, de Jurema Sagrado, né? Isso é muito bom se falar. Nossa, né? Ouvindo isso, eu fico feliz da vida por isso. E essa espiritualidade do Catimbó de Jurema, juntando com essas macumbas cariocas que existiam na época, antigamente chamavam-se macumba carioca, né? Isso. Né? Isso. Eles revolucionam essa malandragem e propagam, né? E é muito importante saber que o malandro ele é perseguido simplesmente por ser preto e lutar contra a sua sobrevivência. Ser preto naquela época era crime.
Né? É verdade. É crime. É verdade. Né? E o malandro, existe uma cantiga de capoeira que eu sempre falo nas falas, que diz assim: me diga quem é brasileiro que não tem um pouco de malandro. Porque ser malandro é ser esperto, é saber sobreviver com alegria dentro de uma sociedade de tão desigualdade social, desigualdade econômica, né? Onde uns têm muitos e outros têm poucos, né? Então, só a gente com esse jeito brasileiro, com essa alegria que seu Zé Pilintra e tantos outros malandros, Miguel Camisa Preta, Maria Navalha, Zé Pretinho e tantos outros traz, pra gente poder sobreviver nesse país. Olha só, tá vendo? Subiu a musiquinha. Vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. Eu só quero você aí, Martim da Vila, um querido, um resiliente, resistente negro que atravessou a vida deixando as marcas culturais. E é isso que a gente quer, né? A gente quer se mostrar, a gente quer mostrar nosso povo, a gente quer mostrar a ancestralidade, porque foi a ancestralidade que nos fez sermos quem somos. Né? Madame Satã, um ícone daquele lugar, né? Chico Buarque cantou na Casa de Semente, a minha casa hoje é a Casa de Luzia, mas ela foi Casa de Semente, Tereza Cristina, então vários artistas, né? Pixinguinha, né? Cultura do povo preto. Exatamente. Cultura. Estamos chegando ao fim já. As considerações finais. Eu vou comprar esses barulhinhos. Gente, a gente nem interagiu com o público hoje de tanta conversa que a gente tem aqui, ao né? vivo assistindo. Mas é pouco, Coisa gente. boa. Temos 10 mil no site, então vamos, por favor. Vamos ouvir, Serginho, com você. Minha mãe Flávia, meu filho Fábio, fala pra gente as considerações. Gostaram de estar aqui batendo papo? Muito. Quero voltar de novo, hein? É sobre isso. Tem que voltar. É sobre isso. Parece até um bordão meu. Vocês têm que voltar. Porque tem muito mais informação. Claro. Muito mais história. Meu filho é um historiador nato. Ele arrebenta dando as palestras. Inclusive, se quiserem saber mais sobre a malandragem, entre em contato com o Fábio Feliciano, com o Santuário Seu Zé Pilintra aqui do Rio, a mãe Flávia. Eles vão saber passar informação pra gente estar falando dessa nossa espiritualidade, né? Porque cultura. Todo mundo acha que malandro só bebia, dava navalhada e sambava. E as curas que esta entidade tem. Exatamente. As curas, as salvações, exatamente. Isso é importantíssimo, né, meu filho? Exatamente. Então é importante que vocês retornem aqui, que vocês divulguem, que as pessoas saibam. Vamos sim. Verdade. Né? E dá um espaço na casa do Zé pra gente lá também falar, né? Vamos montar um dia, por favor, né? Vamos montar Eu tô esperando, hein? Dentro do projeto. Aí, Gisele, fazer um já vamos pra lá. Vai, meu Flávio. Então, pai, nas considerações finais eu só queria deixar um recado, né, para todo mundo que assiste a gente, que é aquela importância que a gente sempre conversa, eu e o senhor e a diretoria, que é a importância das pessoas se cadastrarem, das casas de axé, se cadastrar junto no telefone, né? Tem um telefone lá no Instagram do Santuário, né? Que é Santuário Nacional do Zé Pilintra. Né? E, nesse telefone, as casas de axé, os terreiros, enfim, vão estar se cadastrando para fazer toques e giras na Lapa. Tá? Não é bagunça não, gente. Não é bagunça. A gente não pode estar recebendo 2, 3 casas no mesmo dia. Então lá a gente já colocou uma placa já informando o horário a partir das 8 da manhã até as 22 horas. Apenas o atabaque não pode ficar tocando após as 22 horas, não pode ter, né, o corte de bicho, porque a gente entende, a gente como candomblessista, a gente tem toda essa cultura, a gente sabe como fazer, a gente sabe o porquê da imolação do bicho, mas as pessoas que não são da religião e acabam, né, recriminando. Exposição. E a gente não quer isso ali, né? Não então queremos. A gente pede que as casas de axé não leve bicho para lá, não faça lá no santuário, né, o sacrifício do animal. E então a gente tem uma placa lá informativa, mas mesmo assim as pessoas passam do horário, as pessoas fazem o culto lá de um jeito que não pode ser legal, que não é legal para a comunidade, né? Então eu peço. Tem os moradores, né, gente? Isso, é barulho. Ali as pessoas pensam que não, mas o senhor melhor do que a gente sabe, tem moradores
portador, tem idoso, tem cadeirante, tem crianças especiais, tem bebê. Então, assim, a gente tem que respeitar o horário para que eles respeitem a gente e a gente possa respeitar eles. Respeitar então, para ser respeitar. Isso, eu peço o cadastro das casas de axé para que a gente possa estar recebendo até melhor, limpar o espaço, recebendo as casas de axé, terreiro, enfim, todo mundo quer fazer seu toque, sua gira lá. Isso. Outro convite que a gente vai fazer, né, pro dia 31 agora de maio. A grande festa cigana. Isso, a grande festa cigana. Vamos lá. A partir do meio-dia. A feira acontece a partir das 8 da manhã, feira de artesanato nossa, né, Feira Santo Zé. Mas a festa cigana mesmo acontece no dia 31 agora de maio, a partir do meio-dia, e vai até às 10, 11, meia-noite, até a gente conseguir. E fora isso, a gente tem a festa agora de São Zé, né, Fábio? Faz o convite aí pro pessoal, 5, 6 e 7 de julho, né? De julho. Isso aí. Aí acontece a nossa grande festa lá, dia 5 é a festa com pagode, samba, a entrega das honrarias, já que ele tá chamando, né, Pai Sérgio, para estar lá com a gente. Com certeza, né, Sérgio? Nosso programa termina, fica a dica, né? www.radiotropicalwebbrasil.com.br e vamos falar o que você está falando, né, minha diretora? É o quê? Estamos chegando ao fim. Agora eu vou só encerrar o programa dele, porque ele não sabe da surpresa que eu vou falar. A gente está escolhendo essa música, do Golden Ring, em homenagem a todas as pessoas que são fortes, que são mineiras e que lutam, que querem o seu lugar. Serginho é isso, é essa pessoa. Então a gente quer fazer essa homenagem porque o Serginho chegou, o programa chegou e hoje Serginho está em terceiro lugar da nossa audiência. Precisa comprar os aplausos não, que a gente já está rindo a isso. Serginho, e a gente vai tentar ver esse espaço e eu tenho certeza que a gente vai entrar realmente no programa, no horário que está realmente, a gente analisa tudo, então parabéns pelo teu esforço, pelo teu trabalho, principalmente pelo carinho que você Gratidão! Nosso